Olá, vamos iniciar esta série para avaliar se o capitalismo pode ser considerado como um sistema social injusto, tal como é visto pela grande maioria das pessoas. Na parte 1, nesta primeira parte, abordaremos conceitos fundamentais para entendermos o restante de nossas análises. O objetivo, então, é avaliar se o capitalismo é injusto, analisando uma série de indicadores em 170 países, IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, democracia nesses países, liberdade dos cidadãos, desigualdade, pobreza, proteção ambiental, PIB per capita, inflação, investimento estrangeiro no país, saúde dos cidadãos, participação da mulher na política, satisfação dos cidadãos com o país e muitos outros indicadores, para chegarmos ao final com uma ideia mais clara se o capitalismo é injusto ou justo, ou não é nenhuma de ambas as coisas. Para termos uma apreciação muito clara do que faremos analisando esses indicadores, são necessários que tenhamos presente pressupostos fundamentais para a compreensão do conjunto. O primeiro deles é que o mercado é um processo que várias pessoas interagem para comprar e vender produtos e serviços. 2. O mercado não é invenção de um planejador, ou seja, não foi criado por um indivíduo ou por um governo. É fruto da interação natural das pessoas, mesmo em sociedades mais antigas. Há fortes evidências históricas que o mercado existe há 30 mil anos, ou seja, é mais antigo que a agricultura, que tem somente 10. Mercado que dizemos aqui é o comércio, sempre existiu o comércio. 3. As tentativas de abolir o mercado fracassaram. Desde o século XIX, a ideia socialista era que se abolisse o mercado e estatizasse todo o mercado e tudo seria do Estado. Então não haveria mais essa interação natural entre as pessoas para comprarem e venderem produtos. Digo que fracassou porque na União Soviética, quando implantaram a Revolução, procuraram abolir o mercado e em 1920 criaram a ANEP, que era a nova medida econômica, para fazer alguma abertura ao mercado, deixar o mercado um pouco mais livre, porque a economia da União Soviética, da Rússia socialista, estava em ruínas, justamente por tentarem abolir o mercado logo após a Revolução de 1917. 4. Os preços têm um papel fundamental para a coordenação do mercado. É através dele que as pessoas decidem o que produzir, uma empresa, o que comprar de quem, em que momento comprar, e também é um fator fundamental para o consumidor que está comprando algum produto. Então, os preços têm um papel de coordenação muito importante no mercado. 5. O governo pode intervir no mercado através de leis e ações que impedem que o mercado funcione livremente. Ou seja, o governo pode querer distribuir a renda que é gerada pelo país, o governo pode decidir que quer aumentar a carga tributária, o governo pode criar leis para dificultar a abertura de empresas. Tudo isso é intervenção ao mercado e essas intervenções tiram a liberdade do mercado, fazendo com que não operem tão livremente. 6. A intervenção do governo no mercado é diferente em intensidade. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer com isso que o governo pode intervir muito no mercado ou pode intervir pouco. Em alguns países, há uma intervenção muito forte do governo na economia, no mercado. Por exemplo, como Cuba, Venezuela, tem uma forte intervenção no mercado. O mercado não é livre. Porém, tem outros países como Hong Kong, em que o governo não tem leis que restringem a liberdade do mercado. Então, existem intensidades diferentes de intervenção no mercado por parte do governo. 7. O capitalismo é livre mercado e liberdade econômica. Ou seja, tanto os que apoiam o liberalismo, o capitalismo concordam que o capitalismo é livre mercado. É mais capitalista aquele país que tem um mercado mais livre, uma economia mais aberta, ou seja, que opera mais livremente sem tanta intervenção do governo.
Então, frisem o ponto 6 e 7, porque isso será fundamental a seguir, que existem graus diferentes de intervenção no mercado e que capitalismo é livre mercado. Quanto mais livre o mercado, mais capitalista é aquele país. Maior liberdade econômica tem aquele país. 8. Se medirmos a intensidade da intervenção do governo no mercado, conseguimos medir o grau de liberdade econômica e, consequentemente, o grau de capitalismo em cada país. 9. Capitalismo, mercado, existe em qualquer país, mas em alguns é mais livre, em outros menos livre devido às intervenções do governo. Então, não existe países socialistas e países capitalistas. O que o socialista tem de diferente de um país capitalista é o grau de intervenção no mercado. Algum mercado existe na Venezuela, algum mercado existe em Cuba, existe alguma forma de comércio. Então existe mercado. Então não são dois conceitos completamente, conceitualmente talvez até sejam distanciados, o livre mercado e o socialismo. Mas nunca se chegou nem a um socialismo perfeito e nem a uma liberdade do mercado perfeita. Então são conceitos ideais para entendermos, mas o mercado existe em qualquer país. O que diferencia é o grau de intervenção do governo na economia. Então, como medir a intervenção do governo, medir o grau de capitalismo que cada país tem? Bem, apresentamos aqui duas pesquisas. A primeira é do Index Economic Freedom, da Heritage Foundation, em que eles medem os direitos de propriedade, liberdade, livre de corrupção, tamanho do governo, que é a carga tributária, a quantidade de impostos, despesas do governo, a eficiência da regulamentação, ou seja, se as leis realmente funcionam, se há leis muito restritivas para os negócios, e como é a abertura do mercado, liberdade para o comércio, liberdade para investimento estrangeiro, liberdade financeira, no sentido de ter operações no mercado que não são restritas pelo governo. Então, o índice ele procura avaliar o grau de liberdade econômica. O outro índice é o Index Economic Freedom da Fraser Institute. É muito parecido, então os temas que vocês podem ver, tamanho do governo, sistema legal, direitos de propriedade, valor da moeda, comércio internacional, regulamento. Os dois índices são bastante interessantes. Eu tenho uma familiaridade muito maior com o índice da Heritage, porque o acompanho há muitos anos. Os 20 países com maior grau de liberdade econômica. Vamos ver. Comparando a Heritage com a Fraser Institute, temos que Hong Kong é o país mais livre do mundo, que tem a economia mais livre do mundo. Entre um índice e outro, há algumas diferenças de posicionamento. Mas fizemos uma análise, mas o Brasil, por exemplo, vocês podem ver que está na posição 125 da Heritage e no índice da Fraser em 122. Isso quer dizer que existem mais de 100 países que têm economia mais livre, que são mais capitalistas do que o Brasil. O Brasil está em meio termo, a gente vai ver como funciona isso. Comparando os dois índices, verificamos que existe uma correlação de 0,84 praticamente entre um índice de liberdade econômica e outro. Ou seja, eles refletem muito bem o grau de liberdade econômica. Nós escolhemos a Heritage para fazer essas análises, mas os dois índices são muito consistentes entre si, porque tem uma correlação muito alta entre eles. No próximo vídeo vamos falar um pouco sobre essa questão da correlação. Liberdade econômica no Brasil. Vimos lá o posicionamento e vamos analisar um pouquinho o Index Economic Freedom da Heritage Foundation em relação ao Brasil. Primeira coisa que vamos observar é que o índice da Heritage Foundation, como podemos ver nesse mapa da América do Sul e Central, ele atribui uma nota avaliando todos aqueles critérios de 0 até 100. Com base na pontuação que cada país tem,
avaliando-se vários itens de liberdade econômica, então de 80 a 100 o país é livre, de 70 a 79,9 na maior parte aquele país é livre. Então cada país é classificado com base na pontuação desse ranking. De 60 a 69,9 é moderadamente livre. 50 a 59,9 é a maior parte controlada, ou seja, um controle muito forte do governo na economia. E menor que 50, a economia é reprimida, ou seja, são economias que se aproximam mais de um modelo socialista. Como podemos ver no índice, no mapa da América do Sul e Central, a quantidade de países livres é pouca. O Brasil é a maior parte controlada, ou seja, existe uma presença do governo muito forte na economia. Existem medidas muito intensas que restringem a liberdade comercial, a liberdade econômica do nosso país. Aqui eu coloquei um gráfico para mostrar os 3 últimos presidentes. Na época do Fernando Henrique, a Heritage apontava, isso em 1996, a nota do Brasil foi 48,1. E essa nota foi subindo, ou seja, a economia brasileira foi ficando mais livre no governo Fernando Henrique Cardoso, devido à estabilização da moeda e algumas aberturas ao mercado e algumas privatizações. Então, no governo Lula se manteve um pouco essa pontuação. Então, nós éramos uma economia moderadamente livre durante o final do governo do Fernando Henrique e se manteve um pouco na época do Lula e depois começou a sofrer queda, ou seja, no governo Lula começou a haver intervenção do governo na economia mais intensamente. A partir do ano de 2006 começou a haver uma intervenção mais acentuada no sentido do governo intervir mais no mercado, tornando nossa economia mais controlada pelo governo e menos livre. Ou seja, resumidamente, esse quadro mostra que o Brasil não é um país liberal, não é um país capitalista em intensidade. Evidentemente, gira em torno de um mercado capitalista, mas a restrição do governo é tão forte que não podemos falar que é um país liberal ou neoliberal. O governo neoliberal do Fernando Henrique até houve, mas não podemos dizer que o Brasil é um país que tenha liberdade econômica, que incentive o capitalismo. O que vamos realizar nesses vídeos? Primeiro, vamos relacionar o grau de liberdade econômica com outros indicadores, PIB per capita, índice Gini, que mede a desigualdade, desemprego, IDH, democracia, que é um outro índice, chama-se índice de democracia, liberdade dos cidadãos em cada país, quantidade de médicos por habitante e muitos outros itens que vamos avaliar. Vamos comparar o grau de liberdade econômica com o com o desempenho em cada um desses indicadores. Será revelador, eu garanto para vocês. Assim poderemos avaliar se o grau de liberdade econômica se reflete em outros indicadores sociais acima. Ou seja, um exemplo, o capitalismo gera desigualdade. Ok, vamos comparar se os países mais capitalistas têm índice de desigualdade maior ou menor do que os países que não são tão livres. Utilizaremos o índice da Economic Freedom da Heritage Foundation e no rodapé poderá ser visualizadas as fontes que utilizamos em cada uma das análises. Até mais, assistam o próximo vídeo, curtam o canal para acompanhar quando subirmos outros vídeos e assista o próximo que falaremos sobre correlação, que é básico para podermos avançar na análise sobre esses indicadores sociais.